É isso, voltamos. Está quase na hora da gente ir embora, mas a gente volta porque ainda tem muita coisa no programa Alternativa A de hoje. Eu sou o Glauco Keller e até às 6 da tarde, até às 18 horas, eu estou batendo um papo super especial com o professor Adilson Marques, que está falando um pouco da sua escrita, da espiritologia, da relação do homem com o espírito e como que isso acabou se transformando na vida dele em produção textual. Convido você a seguir a gente no Instagram, nossa arroba é p.alternativa e também para acompanhar essa super entrevista no meu canal no YouTube. Convido você a seguir a gente em Programa Alternativa A, é tanto o nome aqui, Programa Alternativa A no YouTube. A gente sobe as entrevistas todo sábado e também eu subo no canal Glauco Keller. E lá, você que fizer um comentário nessa entrevista está concorrendo a um dos livros que o Adilson está trazendo aqui para a gente. São 5 livros e você vai concorrer a um deles. A gente vai sortear 5 livros super especiais. Adilson, de todos os livros que você publicou, alguns, como você falou, esgotados já, né? Que fizeram muito, muito sucesso. O último, eu não tenho dúvida, vai gerar, ou já está gerando bastante polêmica, porque ele traz 2 personagens da história recente do Brasil. Um deles é o atual presidente, o presidente Lula, e o outro é o seu algoz, o ex-juiz Sérgio Moro, que hoje é senador pelo Paraná. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse livro, como é que se deu a história dele, se ele é ficcional, se ele não é ficcional, e como é que você pensou em publicá-lo. Certo. Então, a história é bem interessante. Como eu falei, né, nos blocos anteriores, eu trabalho com apometria já há muito tempo, desde 2004. E em 2019, eu ministrei um curso de apometria aqui em São Carlos, e uma das participantes, ela mora em Vinhedo, tem um potencial sensitivo muito grande. Ela me perguntou o seguinte, se na apometria você podia fazer captações, né, de pessoas famosas. Captação é quando vai atender uma pessoa, né, o sensitivo ali, ele faz uma leitura da alma daquela pessoa. Então ele pode acessar vidas passadas, uma série de problemas que a gente vai tentando tratar, limpar, né? E ela perguntou se poderia fazer captação de pessoas famosas. Eu falei, olha, é aquilo que o Chico Xavier fala, o telefone toca de lá para cá. Se tiver permissão, a informação vem. Se não tiver permissão, não vem. Aí me veio assim, vamos fazer uma... E o Lula estava preso nessa época, né? Eu falei, vamos fazer um exercício, vamos ver se a gente consegue captar alguma encarnação em que o Lula e o Moro estiveram juntos, já encarnaram juntos. Aí deu o comando lá que a gente faz na apometria. Nisso ela foi parar lá na República Romana. E começou a falar assim, olha, eu estou vendo aqui uma pessoa, trabalha com direito, é político, é um orador. Aí falou assim, olha, e ele foi condenado e estão cortando a cabeça dele, está sendo decapitado. Aí ela falou, né, quem seria o que decapitou e quem teria mandado decapitar. Eu falei, você conhece a história do Cícero? Ela falou, não. Ela, inclusive, assim, ela não vê filmes históricos, não lê nada sobre história, por quê? Para não se sentir influenciada. Porque ela tem uma vidência tão expandida e ela não quer que isso influencie, né? Aí ela falou, olha, eu não conheço. Aí eu contei, olha, tem um cara chamado Cícero, ele foi um grande orador, um grande poeta romano, e ele morreu decapitado. E quem mandou decapitar foi o Marco Antônio. Aí o pessoal, que legal, tal, né? Falei, vamos ver se vem mais informações. Aí eu dei o comando, ela foi parar no início da colonização do Brasil. Aí ela falou, olha, eu estou vendo aqui o fulano, não vou falar quem é, né? Aí tem que ler o livro. Estou vendo aqui o fulano, ele foi um governador do Brasil. E ele briga muito com o padre. Os dois não se entendem, assim, é uma guerra tal entre os dois. Aí eu falei, olha, o Brasil teve 3 governadores gerais. Talvez a gente consiga achar alguma informação no Google. Aí joguei lá, né? Governador geral, briga com padre,
religião e tal. Nisso apareceu o segundo governador-geral, Duarte da Costa, e o bispo Sardinha. E os dois, assim, quebrando o pau, lá na Bahia, né? E eu pegando, assim, informações do Google, rapidinho, comentando, o pessoal dando risada. Levando a sério, mas rindo da situação, né? Era muito cômico. Aí, dei um terceiro comando, para ver se ainda tinha mais alguma encarnação entre aquela do bispo Sardinha e a atual. Nisso, ela vai parar na Inconfidência Mineira. E um deles sendo o Tiradentes, e o outro, o que entrega, o delator, que é o outro Joaquim, né? Aí, acabou o curso de apometria, passou tal. Dali a pouco, o Lula é solto. Eu falei, cara, que doideira, né? Será que a gente teve alguma influência nisso? Nem que fosse uma gotinha ali, mas... Porque você faz esses atendimentos de apometria, não por curiosidade, mas você vai limpando as energias estagnadas, né? Então, de alguma forma, você vai desbloqueando energias, né, que estão aí presas. E, por acaso ou não, logo depois o Lula foi solto. Aí eu mandei mensagem para ela e falei, olha, eu vou escrever um livro sobre isso. Eu vou pegar as informações que você captou, vou fazer um livro. Só que eu não posso falar que isso aconteceu. Vai ser um romance. Eu vou fazer um livro de ficção. E comecei a produzir. E o livro, ele estava pronto, ele ia acabar com a eleição. Então, em outubro, a ideia era assim, quem fosse eleito, o livro ia acabar na eleição. E eu queria publicar no comecinho de janeiro. Só que aí começou a acontecer aqueles fenômenos, né? Tentativa de explodir caminhão no aeroporto, tentativa de golpe. Aí eu resolvi dar uma... Falei, vamos ver até onde vai isso aqui, né? Foi passando. Aí teve a posse, é dia 8, outra tentativa de golpe. Falei, não, isso aqui tem que entrar no livro. Aí foi também para o livro. Então atrasou um pouco a publicação, né? Ele era para sair quando fosse 100 dias de governo, saiu agora no finalzinho de maio. Mas assim, então ele vai mostrar a história dos dois e também do Bolsonaro, né? Ele está não como protagonista, mas ele aparece também nessas encarnações, tanto em Roma quanto nas outras encarnações. E aí aconteceu um fato muito curioso, porque o personagem, que é o Bolsonaro em Roma, ele tentou um golpe de Estado também. Ele tentou um golpe na República Romana, que foi... E negou o golpe, a tentativa de golpe de Estado também ou não? Frustrou, não conseguiu, não conseguiu dar o golpe, né? O Cícero conseguiu evitar. Só que aparece um personagem muito interessante, que é chamado Lentulus. Esse cara era o braço direito desse golpista romano. E aí, enquanto eu escrevi o livro, comecei a pesquisar, né, sobre a história deles, do Cícero, do Marco Antônio, etc, etc. Quando fui ver esse tal de Lentulus, o que eu encontrei? Aquele livro, Há 2000 anos, do Chico Xavier, onde o Emmanuel fala que foi esse cara. Então, esse que foi o braço direito do golpista lá em Roma, teria sido o Emmanuel. Eu falei, cara, então agora eu tenho que colocar o Emmanuel no meu projeto aqui. Né? Ele vai ter que fazer parte do livro. E aí, olha as coincidências. Segundo, né, os espíritas, o Emmanuel foi esse cara, tal, até quando chega no começo da colonização do Brasil, ele foi o padre Manuel da Nóbrega, né? Isso segundo os espíritas. E aí o que acontece? O padre Manuel da Nóbrega é quem traz o bispo Sardinha para o Brasil. Ele que pede para o rei de Portugal, né, que tem uma diocese no Brasil, e vem o bispo Sardinha. Eu falei, cara, como é que pode, né? Vamos ver lá, o Cícero Marco Antônio parece esse Lento, que foi padrasto do Marco Antônio. Eu não vou falar quem que foi, né? Aí, quando chega no começo da colonização do Brasil, tá lá ele de novo, envolvido com os mesmos. Eu falei, cara, isso aí não tá tão fictício assim, né? É capaz que tem alguma coisa por trás, mas eu não posso afirmar. Quando eu acabei de escrever o livro, eu tive um sonho muito curioso. Eu montava um quebra-cabeça, tipo assim, uns 2 metros de comprimento, era um baita quebra-cabeça. Aí chegavam duas mulheres e uma falava assim, né?
nossa, ele conseguiu montar. E outros falam assim, mas não pode ficar aqui. Aí eu pego esse quebra-cabeça, desmonto em 5 ou 6 partes para levar para outro local. E nisso vão caindo peças. Peças vão caindo assim da extremidade, né? E quando eu monto de novo o quebra-cabeça, ele não está completo. Fica umas lacunas. Aí acordei com essa imagem e falei, cara, é do livro. Então, o que a lacuna significa? Que nem tudo pode ser revelado, né? Mas que possivelmente aquilo que eu tratei como ficção talvez não seja tão fictício assim. Ô, Mas se a gente Adilson, tiver... Pode falar. deixa eu te interromper, cara. A gente está chegando ao final. Você já pensou em enviar o livro para o presidente Lula, cara? Eu mandei. Não sei se ele recebeu. Você chegou a mandar? Mandei. Fiz a dedicatória para ele, para a Janja. Não mandei para o Sérgio Moro, mas para o Lula eu mandei. Não sei se ele recebeu, né? Peguei lá o endereço lá do Palácio do Planalto, mandei para ele. Deixa eu pedir mais uma vez para você mostrar a capa do livro para quem está acompanhando a gente pelo YouTube. Então, olha lá, o livro Lula, se chama Lula e Lula e Moro, Moro, A a batalha Batalha final. Final. Tem uma imagem do presidente Lula e também do ex-juiz, hoje senador Sérgio Moro. E o Adilson traz como seriam, ou como As foram, possíveis, né? eventualmente, as possíveis Vidas encarnações, passadas. vidas passadas desses dois personagens tão importantes para a vida política, principalmente o presidente Lula. Eu creio que o senador Sérgio Moro vai ter uma importância muito relativizada no futuro e vai passar para a história de maneira ínfima. Mas, de qualquer forma, tem a sua importância histórica também. O Adilson, quem quiser entrar em contato com você, quem quiser conhecer o seu trabalho, cara, como é que faz? Fala um pouquinho da rede social, como que faz para buscar os seus livros. Então, eu tenho o Facebook, o Instagram, eu fiz o Instagram, mas eu não uso. O Facebook é Adilson Sanches Marques. Pode me adicionar, mandar ali alguma mensagem, que a gente vai conversando. Os livros são independentes, né? Então, eu banco uma tiragem, vendo para tentar empatar pelo menos, né? Recuperar o investimento e fazer outros livros. Eu acho que vai parar aqui nesse 61. Agora é só divulgá-los, né? Foi uma fase aí de quase 3 livros por ano, de 2013 até agora, né? Mas acho que agora vai ser a fase de divulgação. E quem sabe ter alguma editora que se interesse em bancar os livros também, né? Eu estou receptivo a essas propostas. É isso aí, as editoras que estiverem ouvindo, já tem o contato do professor Deixa eu só Adilson. mostrar para vocês, vai estar aqui no sorteio. Foi meu primeiro romance, que também tem um caráter aí político-filosófico, que se chama O Karma de Immanuel Kant na França. Esse livro, ele foi muito curioso, porque eu fiz uma regressão de memória numa servidora da USP, aqui de São Carlos. E ela se viu convivendo com Kant e convivendo com o que seria o Kant na França, e o Kant sendo um bispo, e ela era uma freira. E ela descreve, né, a relação dela com o bispo e depois com Kant. Eu falei, cara, isso aqui é fantástico, mas eu vou fazer uma ficção. E aí foi meu primeiro texto ficcional. E eu lancei em 2020, logo no começo da pandemia, e esse ano eu fiz mais uma tiragem. Aproveitei o que vendeu do livro do Lula e do Moro, e com o dinheiro fiz mais uma tiragem desse do Kant. Então, foi o primeiro de ficção, né, que eu lancei em 2020, e o do Kant, primeiro, e o do Lula, o último. Então, foram 8 livros de ficção entre 2020 e 2023. Pô, Adilson, muito, muito legal, cara. Eu lembro o nosso ouvinte, mais uma vez, vá para o YouTube, Glauco Keller. Lembrando que a entrevista também está no programa Alternativa A. E lá você vai fazer um comentário e você vai concorrer a um desses cinco livros do professor Adilson. É simples, é só fazer um comentário sobre essa entrevista e você já está concorrendo ao livro. Adilson, bom Beleza. demais, cara. Muito obrigado pela sua presença. As Eu portas que estão agradeço, sempre obrigado. abertas para você. Obrigado. Eu agradeço esse convite, poder falar um pouquinho desse trabalho. Bem singular, né? Sai um pouco fora do eixo.
Ah, a gente precisa. Os grandes artistas sempre saem um pouco fora do eixo, né, Adilson? Obrigado mesmo. Obrigado especial a você que acompanhou mais esse programa Alternativa A. Sábado tem mais. A gente volta às 5 da tarde com mais bate-papo, com mais entrevista, com mais conhecimento, arte e cultura. Grande beijo. Até lá. Tchau, tchau.